Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClays, Academia do Futebol. Estamos aqui preparados para iniciar mais uma live, agora às 16 horas, com o professor Ciro Leães. Em breve vai estar enviando a solicitação aqui para que a gente possa estar iniciando mais um bate-papo com muito conteúdo. Aí já vi que o Ciro entrou, aguardando a solicitação de entrada ao vivo conosco do FuteClays. Enviando, aceitado, aguardando o Ciro Leães entrar ao vivo conosco, aqui direto da página do FuteClays. Boa tarde, professor Ciro. Boa tarde, tudo bem? Satisfação estar falando com vocês aí. Satisfação toda nossa. Não sei se a galera Tá vai escutando se adaptar a esse horário, né? Porque na verdade está tendo muita live de noite. Eu tenho visto que as pessoas têm reclamado que tem sobrecarregado e às vezes o Instagram travado. Ontem mesmo o pessoal parceiro nosso aqui do Futebol Interativo foi fazer uma live e não conseguia entrar de jeito nenhum à noite, cara. Agora Então com essa tentando quarentena trazer o um pessoal tá pouco. aproveitando. Estou tentando trazer um pouco para mais tarde para poder aliviar o pico de trabalho. Professor, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Está aproveitando a quarentena aí para estudar, para aprimorar sempre os conhecimentos. Tem visto que tem feito muitas lives também, né? Sim, eu agradeço o convite, né? Na verdade foi um contato feito, né, mutuamente, assim, né? Eu até aproveitei para te mandar o meu material, assim, o meu histórico de carreira, porque eu acho importante nesses momentos que são um tanto informais, mas um pouco mais próximos da formalidade, que são essas lives, que eu acho que veio para ajudar muita gente, a gente utilizar esse espaço como um canal de compartilhamento de conhecimento. Eu queria rapidamente, antes de a gente começar o bate-papo, Claro, fica à vontade. fazer uma prévia introdução minha mesmo, né? Uma auto-introdução, né? Claro, fica à vontade, importante. Eu tenho 39 anos, já sou formado em Educação Física, com pós-graduação, mestrado, doutorado e sempre com atuação no futebol, né? Já exerci a função de preparador físico, de treinador, de auxiliar técnico e sempre busquei, em todas as minhas atuações, me diferenciar de alguma forma e principalmente não tendo sido atleta, eu percebi que as portas, que mesmo aquelas que pudessem ser abertas, elas eram um pouco mais pesadas e mais emperradas para que a gente conseguisse abri-las, né? Então eu sempre coloquei na minha cabeça que eu deveria sempre, inevitavelmente, mostrar algo a mais do que os outros. E desde o início eu sempre busquei um perfil de atuação e de inserção em meios como este que a gente está tendo agora, que priorizam o estudo, a capacidade de buscar informação, a capacidade de compartilhamento dessas informações e que se afastam da resenha, se afastam da contação de história, se afastam daquela discussão mais nostálgica do futebol, porque eu acredito que o futebol precisa cada vez mais dar espaço para esse tipo de discussão. Então eu fico muito feliz com o teu convite, espero poder compartilhar com a galera aqui coisas que eu acredito e que são, na verdade, fruto de uma experiência bem interessante. E à medida da nossa conversa eu também posso ir apresentando qual é a minha própria experiência pessoal. Obrigado, viu? Muito interessante até você estar abordando isso, porque muita gente sonha em trabalhar com futebol e essa questão, o seu currículo já mostra por si só que você conseguiu superar essa barreira, essa questão de não ser atleta, através do estudo, através do conhecimento científico, mostrando que é possível cada vez mais. Acho que essa discussão já está até consolidada, né? Tem espaço para tanto o ex-atleta, tanto para o acadêmico, uma discussão que já passou, né? Podemos dizer assim. Ela já passou em termos do perfil do acadêmico hoje já ser aceito e ser visto com olhos melhores do que era anteriormente. Mas eu te digo por experiência própria, e até um conselho para o pessoal da nova geração que, assim como eu, não jogou. Estejam preparados, porque na primeira oportunidade, no primeiro insucesso, na primeira fraqueza, no primeiro fracasso, isso vem à tona e isso é jogado na nossa cara que nós não jogamos e por isso talvez a gente não sabe isso ou aquilo. Então é importante que a gente esteja sempre mais preparado do que os outros. Sempre sem deixar nenhuma brecha, sem deixar nenhuma lacuna não preenchida.
E já iniciando a nossa conversa, essa é a minha mensagem inicial. Busquem todas as formas de preencher todas as lacunas que a carreira do treinador precisa que sejam preenchidas. Ô, professor, a gente tinha montado uma pauta, mas eu vou até dar uma fugida dela, porque eu gostei Fica à muito do que você vontade. colocou. Gostei muito do que você colocou aí agora. A gente tem alguns eventos do FootClass já de muito sucesso, que é o FootClass Mesa Redonda, e a gente teve no penúltimo dele o treinador Zé Ricardo. Legal. E uma pergunta que foi feita para ele, que eu achei muito interessante, foi: professor, como que a mudança, né, o treinador hoje tem que convencer o atleta das ideias dele, né? E o Zé Ricardo saiu do sub-20 do Flamengo, foi para o profissional e encontrou ali Diego, Everton Ribeiro, atletas de alto gabarito que já tinham rodado com grandes treinadores. Então, eu acho que passa muito por um pouco do que você falou, né? De mostrar conteúdo, por mais que ele nunca tinha treinado uma equipe profissional. E a hora que ele chegou no profissional, ele falou: o meu jeito de convencer esses caras aqui é mostrar conhecimento, é conteúdo. Não tem outro jeito. Então, é mais ou menos essa análise que você faz, né? Por mais que você seja 100% acadêmico, se você mostrar o conteúdo, você vai conquistar o respeito dos atletas, né? Exatamente, porque se a gente fizer uma análise simplista, simplória, enfim, bem rasa mesmo, é muito verdade que o jogador de qualquer nível salarial e técnico, ele testa o treinador diariamente, em cada treinamento ele testa o treinador. E o ex-jogador que vira treinador, e principalmente se ele foi um jogador de muito sucesso, a forma que ele tem de convencer os seus comandados de que aquilo que ele diz é um caminho a ser seguido é o seu próprio histórico de atleta. Né? Isso não garante a ele que ele, por ter tido boas escolhas e ter caminhado por bons caminhos como atleta, não significa que ele detém verdadeiramente as informações acerca de como construir um processo para que um novo caminho seja percorrido, né? Só que ele tem o background dele, ele tem a história dele, que é dele e é louvável. Nós, da nova geração, nós não temos essa história. Eu até costumo dizer que, graças a Deus que eu não joguei futebol, porque eu estaria numa situação social extremamente vulnerável, porque eu não jogava nada. Né? Então, eu desde cedo consegui me encaminhar para esse caminho dos estudos e hoje eu percebo que não existe outra forma de convencimento diário do jogador atual, que não seja através da organização, do planejamento de atividades e dos treinamentos com muito conteúdo. Eu acho que essa é a nossa principal arma e principal ferramenta de convencimento do grupo hoje. Certo, professor. Partindo para a nossa pauta, que acho que tem até uma ponte com o que a gente iniciou aqui, quando a gente vai analisar um clube de futebol, vai analisar uma contratação de um treinador, a mídia, todos os stakeholders do futebol, a gente vê só aquela ponta do iceberg, né? Ou seja, o currículo oficial do treinador, o modelo de jogo, como é que ele vai encaixar na identidade cultural do clube ele, com as ideias dele, a metodologia de treino aplicada, enfim, aquela ponta do iceberg, mas a gente sabe que tem um currículo oculto, né? Talvez o currículo não oficial, que é a forma como ele lida com os problemas ali internos. Tem um dirigente que falava, que eu não lembro qual, mas ele falava: eu gosto de treinador que tem esse papel todo, mas que é aquele cara que também sabe solucionar pequenos conflitos que vão aparecendo no dia a dia, né? Porque assim, você nunca sabe, né? Você sai de casa, vai para o treino, pode ter um atleta que brigou com a namorada no dia anterior e não dormiu bem, já está ali com um problema. Enfim, então tem todo um currículo oculto, né, de relacionamento com o atleta, de criar um ambiente vencedor, relacionamento com a imprensa, que é um desafio para muitos treinadores. Então, como que você enxerga esses aspectos, essas características do currículo oculto do treinador, que não é visível a todos os stakeholders do futebol? Eu acho que esse é um ponto que tu colocaste muito importante, né? Porque se por um lado a gente tem uma onda de novos profissionais buscando uma formação técnica, que eu acho super importante, a gente não pode fechar os olhos e ignorar a necessidade de uma formação de gestão de pessoas, né? Tu lidar com um grupo de jogadores nada mais é do que tu liderar pessoas, né? Liderar pessoas muito bem remuneradas ou num status social de destaque, mesmo que sem uma remuneração de alto nível. E
E para isso acontecer, tu precisa, ao mesmo tempo em que é necessário que tu imponha ideias de trabalho, é importante que tu sejas aceito por essas mesmas pessoas que estão sendo lideradas por ti. Então, no meu entendimento, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que tu precisa implantar as tuas ideias, os teus trabalhos e te mostrar e te colocar como o líder, e não o chefe, mas como o líder do processo, para que isso aconteça, tu precisa ser aceito pelos jogadores e pelo contexto total. Hoje, uma forma de tu ser aceito é tu demonstrar um trabalho de qualidade no dia a dia. E a outra forma de tu ser aceito é tu ter a capacidade de manter um canal de comunicação justo, honesto, coerente e verdadeiro com as pessoas que tu lidera, né? Eu não vejo outro caminho. No meu âmbito pessoal, inevitavelmente, hoje eu estou muito convencido disso, de que todas as experiências que eu tive profissionais, elas me deram uma capacidade de gestão de pessoas muito, muito bacana, porque o dia a dia do vestiário ele te dá muito isso, né? E paralelamente a isso, eu busquei também algumas formações pessoais. Se tu olhares ali no meu material, eu tenho uma formação, eu tenho uma formação num processo de formação de novos líderes da YMCA, que no Brasil é a CM, né? A YMCA, que é uma entidade mundialmente reconhecida pelo trabalho de liderança, né? Então eu busquei isso também, né? Eu fiz cursos de imersão, de liderança, de gestão de pessoas, porque eu acredito que para que eu consiga aplicar o meu treinamento técnico e tático, eu preciso liderar. E para eu conseguir liderar, eu preciso entender os diferentes perfis de reação de pessoas para conseguir ter a mesma comunicação importante com cada um. Eu estou vendo que está entrando algumas pessoas aí, o Pedro Bicalli foi jogador lá no Cruzeiro, entrou o Fábio Capone meu amigo também. Fábio Capone é o treinador do Sub-20 lá do Ceará, trabalhou comigo aqui no interior do estado. Então, eu queria dar um alô para essa galera aqui, para essa gurizada que eu conheço e agradecer a pequena, mas muito valiosa audiência. O Pedrinho, eu converso muito com ele também, eu falo com ele que ele é um volante regista, né? Porque ele tem um bom passe, chega como meia, aquele volante italiano, né? O regista. Nós tivemos algumas conversas bem importantes, eu e o Pedro, com relação ao próprio futuro dele, né? A necessidade dele se tornar um jogador permanecendo com as características técnicas e táticas que ele tem, mas, se possível, porque ele é jovem e tem condição física para isso, ter uma taxa de intensidade ainda mais alta para que ele seja praticamente imbatível assim, na questão física, né? Então, foi bem bacana e eu aposto muito nele como um jogador de futuro aí que, se tudo der certo, se as pessoas tiverem a calma com ele que não tiveram conosco, eu acredito que a coisa vai acontecer. Professor, você tem um trabalho notório como auxiliar, né? Já passou por grandes clubes, aí, né? Tanto junto do Adilson. O auxiliar hoje, a gente pode dizer que talvez ele é um membro da comissão técnica que mais tem a confiança do treinador ali, né? Tem aquele auxiliar também que é o da comissão, que vem com o treinador, e tem o auxiliar que vem que já tem na comissão permanente do clube em geral, né? Nesse ponto, como que é a relação interpessoal do auxiliar com os jogadores? Aquele morde a sopra, às vezes o treinador sai chutando balde, chega o auxiliar ali calmar para ponderar algumas coisas. Conta um pouco dessa relação. Eu acho que a figura do auxiliar, e eu me sinto muito confortável para falar sobre isso, eu hoje atuo como auxiliar. A minha formação inicial no trabalho de futebol não foi como auxiliar, foi como treinador. Lá em 2001, eu era bem jovem, eu tive a minha primeira experiência como treinador da equipe de futebol feminino do Internacional de Porto Alegre. Então foi uma experiência muito legal. E a partir dali eu trilhei uma trajetória muito legal como auxiliar, como preparador físico, como treinador também de clubes de menor expressão aqui no Rio Grande do Sul. E eu trabalhei com diversos tipos de profissionais. Eu poderia listar alguns para vocês. Eu fui auxiliar técnico do Cuca, fui do Adilson, anteriormente sou hoje, fui do José Luiz Plain, que é um treinador do interior do estado do Rio Grande do Sul, fui do Amaury Knevitz, que é um treinador também do interior do Paraná, fui auxiliar do Irani Teixeira, que já faleceu,
do Beto Almeida, que está no interior do Rio Grande do Pará, do Santa Catarina. Eu trabalhei com vários treinadores, certamente estou me esquecendo. Do Armando de Cessardes também, que hoje é diretor de futebol do Ceará. E eu vivenciei diversos perfis de treinadores, né? E também fui auxiliado, tive auxiliares enquanto treinador, eu tive auxiliares. Eu acredito que a função do auxiliar hoje ela é de um contrabalanço muito importante ao perfil e à figura do treinador. Eu acredito que o auxiliar precisa ser útil na medida em que ele consegue entregar ao processo de treino e à gestão de grupo aquilo que o treinador não consegue. Eu acredito que esta é a função de complementação. Agora, o auxiliar é um auxiliar, o auxiliar não é o treinador. Então, o auxiliar também tem a sua autonomia em determinados momentos limitada. O auxiliar não existe para mudar ideias do treinador. O auxiliar existe para auxiliar as ideias do treinador da melhor forma possível. E às vezes eu acho que existe um pouco de confusão, sabe? Não é porque eu tenho uma formação de treinador e tenho ideias definidas de princípios e conceitos de jogo que eu, enquanto auxiliar, vou tentar modificar a opinião do treinador. Não. Eu preciso utilizar todo o background que eu tenho para tentar contribuir. Seja com ideias iguais ou seja com ideias diferentes, né? Certo. Ô, professor, eu já li algumas vezes que assim, o fato de ter vários auxiliares, cada dia um dá o treino, é um pouco também não sei se é um jargão que alguém falou, que é um pouco para não enjoar o atleta daquele treino, ou daquela forma de aplicar o treino. Tem isso mesmo ou é fake news, podemos dizer assim? Eu acho que é um pouco e não é um pouco. Eu acho que cada treinador tem a sua forma de trabalhar, né? Eu quando exerci a função de treinador, eu sempre fui muito dominante. Eu sempre gostei muito de tocar da minha forma as situações, né? E deixar a figura do auxiliar mais para um trabalho um pouco mais de complementação ou para pequenos ajustes. Hoje, como auxiliar de alto nível, que eu me considero, eu tenho uma função, eu exerço uma atuação muito forte no dia a dia do trabalho, inclusive comandando uma boa parte dos trabalhos e atuando principalmente naquela parte do iceberg que não é vista, como tu falaste, no planejamento prévio das atividades, porque eu estou convencido, Caio, isso é uma coisa, mais uma mensagem que eu queria deixar para o pessoal novo. Eu estou convencido que a grande ferramenta do treinador é o processo de treinamento. Não é a preleção, não é o vestiário, não é a dura no intervalo, não é a leitura de jogo. Eu estou cada vez mais convencido que a grande ferramenta do treinador e é um ponto em que tu consegue diferenciar um treinador bom de alto nível e um treinador não tão bom ou até de um treinador ruim, é avaliando o processo de treinamento que cada treinador aplica, sabe? Porque ali é o caminho. Ali é o caminho. Professor, dentro dessa questão que você está colocando do treino como o cerne de maior das questões aí de preparação do time, a gente sabe que os departamentos de futebol hoje são multidisciplinares, né? Existem profissionais ali da saúde, da preparação física, da psicologia, da gestão, tem a dimensão política, né, que infelizmente atua e às vezes até de forma prejudicial. Enfim, como que a gente transforma esse ambiente multidisciplinar em interdisciplinar, ou até eu gosto do termo transdisciplinar, né? Que é quando uma disciplina se confunde com a outra e gera uma sinergia entre elas para convergir dentro de um pensamento só. Qual que é o segredo de conectar uma disciplina à outra? E se também você, inserido nesse meio, você tem que buscar estudar um pouquinho de cada uma para você não ficar perdido ali no diálogo? Agora eu vou te responder a primeira parte da pergunta, eu vou te responder com uma outra pergunta. Tu queres que eu te dê uma resposta eticamente correta, ou tu queres que eu seja verdadeiro? Acho verdadeiro. A gente então, tá. Para poder enraizar o futebol, né? Toda essa multidisciplinaridade, ela só existe verdadeiramente com vitória. Só. Só com vitória. Com derrotas, com empates negativos, com atuações ruins, essa multidisciplinariedade ela vai para o ralo, porque infelizmente o contexto atual que envolve o futebol, ele ainda não existe de fato este nível de profissionalismo verdadeiro.
O que existe são pensamentos profissionais que, na prática, infelizmente, se perdem pela falta de estrutura organizacional profissional dos clubes. Então, sem vitórias, tu não tem nenhum tipo de multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, o que tu quiseres falar. O que a gente tem, na verdade, é a figura do treinador hoje muitíssimo enfraquecida perante todo o processo, né? E que precisa praticamente que enlouquecedoramente usar da bengala da vitória para conseguir levar adiante alguns processos diários e até mesmo essa própria questão da multidisciplinaridade. É o que eu penso e é o que eu vi até hoje em todas as experiências que eu já tive. Eu coloquei essa pergunta, mas assim, eu penso bem parecido com você mesmo, um ambiente muito, muito frenético, multifacetado, né? Muito cruel com o treinador e acaba dependendo da vitória para conseguir fazer esse trabalho, principalmente que é um trabalho que tem que ser a longo prazo, né? Não existe transformar um ambiente multidisciplinar em interdisciplinar sem ser de longo prazo, né? Caio, se tu quiseres abrir para pergunta, fica à vontade, tá? Tem uma pergunta do Luiz aqui que eu achei bacana, que o Luiz é um dos gestores da base lá do Cruzeiro. Ele falou que já viu o treinador dizendo que o auxiliar é aquele que melhor, é aquele que contesta algumas situações, né, para tirar um pouco o treinador da zona de conforto, né, aquele cara que tem a coragem de falar ou não. Sim. O que você pensa sobre isso? Eu acho que isso é uma das atuações, uma das funções do auxiliar, mas o auxiliar precisa entender até onde, qual é o limite dessa discussão e qual é o limite desse confronto de ideias, né? O confronto de ideias ele tem que ser salutar e saudável, ele tem que gerar uma reflexão importante no momento adequado, ele não pode gerar conflito. Se tu tentou confrontar uma ideia no momento errado, da forma errada, tu gera um conflito, acabou, fechou a porta de comunicação. Eu costumo dizer que o auxiliar precisa ter um grau de sensibilidade superior ao do treinador. Por quê? Porque o treinador, em suma, em síntese, ele tem o direito de se comportar e ter o temperamento que ele quiser. E falar o que quiser e da forma que quiser com todo mundo. O auxiliar precisa ter a capacidade de ler o ambiente, ler o perfil do treinador e entender as situações que o treinador está colocando ou se comunicando com o grupo e conseguir intervir de uma forma inteligente, de uma forma que não seja repetitiva e no momento adequado. Porque se tu faz a intervenção no momento errado, com palavras erradas, com entonação errada, dando a entender algo que não é, acaba criando conflitos totalmente desnecessários. Bacana. Professor, o Arsene Wenger, né, treinador do Arsenal por mais de 30 anos, né, ele tinha tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: o atleta vai se motivar com o treinador na medida que ele perceber que com aquele trabalho ele vai evoluir o futebol dele. Essa palavra motivação, ela é muito, né, cada um tem sua definição, cada um tem sua forma de pensar. Você mesmo colocou que o treino é o cerne de toda a questão. Como que você define a questão de motivação dentro do futebol? Ela é um pouco simbólica demais ou ela tem algum conteúdo, tem algum segredo que pode ser trabalhado? Eu já trabalhei com profissionais que valorizavam bastante o aspecto motivacional e trabalhei com outros que não valorizavam em nada o aspecto motivacional. Eu criei um conceito, criei um conceito pessoal de que a motivação é importante, mas ela precisa ser devidamente controlada, né? Mas evidentemente, em determinadas situações, tu precisa de um empurrãozinho motivacional extra para que tu consigas ter proatividade pessoal, né? Agora, tu falaste sobre treinamento, né? Se a gente for entrar nessa seara, e eu gostaria de, se possível, falar um pouco sobre isso. Claro. Na próxima. Eu acredito que o cerne total, o núcleo da discussão, que inclusive adentra os meandros do treinamento, e não só o treinamento de forma mais generalizada, é a escolha correta pelo tipo de treinamento, pela forma de treinamento e as intervenções do treinador. Eu acho que esta é a grande modificação do
século. É a forma de se treinar o futebol. Não é só a forma de jogar. É a forma de se treinar futebol. Porque hoje se treina totalmente diferente do que se treinava antes. E ainda assim, em 2020, eu vejo uma gama grande de profissionais renomados e de sucesso, alguns deles, que acreditam estar treinando alguma coisa quando de fato não estão. Então eu acho que esse entendimento sobre o que fazer no treino, como fazer, quando fazer, de que forma fazer e para que fazer, é o que realmente tem diferenciado muito um treinador de alto nível do outro, sabe? E aí entra um pouco no que a gente tem discutido muito no futebol atualmente, da questão da metodologia sistêmica, que eu acho que está começando a ser melhor compreendido no Brasil, de treinar o todo e não as partes isoladas. Também a questão da especificidade, igual você está falando, que às vezes você quer fazer uma coisa, mas não está tão específico, e aí tem o específico com letra E maiúsculo e o E minúsculo. O minúsculo seria que ele é específico para a modalidade, e o E maiúsculo, que além de ser específico para a modalidade, é específico para aquele modelo de jogo. Aí a próxima pergunta, já entrando nessa parte de treinamento, o Mourinho ele tem um método muito famoso, que é o de descoberta guiada, né? De maneira simples, eu posso estar enganado, você deve conhecer melhor, é a ideia de formular um treino para treinar um determinado comportamento, uma resolução de um problema, sem exatamente dar a resposta para ele, né? Ele vai orientar e o jogador por si só vai buscar aquela resposta e solucionar aquele problema. Ao mesmo tempo, eu estava lendo um livro aqui super legal, que ele falava o seguinte, do Mourinho: quando a equipe está num embalo muito bom de vitórias, ele faz um tipo de treino mais difícil para o atleta de propósito, talvez não conseguir esse objetivo, para poder dar um freio, né? Um freio de contrapeso, podemos dizer assim, na autoconfiança dele. E quando a equipe está muito mal, está precisando elevar um pouco a moral, ele dá um treino com a resolução de um problema mais fácil para o cara se sentir confiante. Dentro desse panorama todo aí, como que você tem trabalhado essa descoberta guiada, se você adota isso, e esse sistema de freio e contrapesos, assim, trabalhando a autoconfiança do atleta? Bom, eu sou reconhecidamente, por aqueles que me conhecem mais, um amante do processo de treinamento, né? E eu gostaria de responder essa pergunta contando uma pequena história, tá? No ano de 2003, há exatos... Sou mal de matemática, 17 anos atrás, né? É quase a tua idade, né, Caio? Quantos anos tu tem, cara? Nada, que isso, tô velho já, fazendo 24. Então é quase isso aí. Tá? Quantos anos tu tinha em 2003, cara? Tinha 7. Então tá, vamos imaginar o Caio com 7 anos, tá? No ano de 2003, eu finalizei minha terceira temporada no futebol feminino do Inter como treinador, e fui para uma experiência nos Estados Unidos, tá? Eu fui trabalhar por uma temporada como instrutor de soccer, e eu dei a sorte daquele ano ser escolhido, enfim. E chegando lá, eu passei essa temporada e tive muito contato com instrutores e treinadores holandeses. E voltei para o Brasil com uma ideia muito diferente de processo de treinamento. Lá foi o primeiro choque metodológico que eu tive, em que eu vi, lá em 2003, que nós treinávamos de uma forma aqui no Brasil, que não mais me fazia sentido depois daquilo que eu vi dos treinadores holandeses. Resumidamente, eu cheguei no Brasil, final de 2003, e vou te permitir usar as tuas câmeras para mostrar como está comprovado. Eu lancei este livro em 2003, Futebol, Treinamento e Espaço Reduzido. Estou falando de 2003, há 17 anos atrás, em que nós não falávamos em periodização tática, nós não falávamos em treinamento de comportamento, não falávamos nada. Nós treinávamos segunda-feira uma corrida a longa distância, 10, 12 quilômetros, terça-feira tiro de 1000, e quarta-feira coletivo, e quinta-feira ataque e defesa, e sexta-feira chute a gol. Era o que se treinava. E quem disser que é mentira, tá mentindo. Era o que se treinava até 2003. Era assim, tá? E com essa experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, eu voltei com essa ideia formada lá em 2003 e iniciei todo um trabalho de pesquisa acerca da fundamentação de tu trazer pequenos jogos para o processo de treinamento. Isso em 2003, tá? Hoje eu vejo o quanto
é extremamente atual esse tema. Então, eu sempre fui um visionário dos jogos nos treinamentos. Eu sempre fui um defensor dos jogos nos treinamentos, tá? E hoje eu entendo esse processo com uma clareza de informação ainda maior, e agora fazendo o link com a tua pergunta, que, na minha opinião, o grande pulo do gato é tu ser capaz de proporcionar treinamentos que, por si só, sem a tua necessidade da tua informação, que eles demonstrem para o jogador o que deve ser feito. E aí eu não estou falando de parte tática, de parte técnica ou de parte física. Eu estou falando de um termo que, ao meu ver, é muitíssimo pouco utilizado e deveria ser utilizado mais por treinadores, que é o treinamento dos comportamentos de jogo. Hoje o meu trabalho é 95% baseado no treinamento de comportamentos de jogo. Porque os comportamentos de jogo são eles que vão proporcionar para os teus jogadores, individualmente ou em pequenos grupos, reagir ou agir nos quatro diferentes momentos do jogo da forma que tu acredita que eles devem reagir. E eles vão estar se condicionando a reagir dessa forma pelas regras dos exercícios que tu teve a capacidade de criar. E aí eu volto para uma fala minha no início da live, por isso que eu acredito que o grande treinador hoje, o treinador diferenciado, ele é aquele capaz de planejar treinamento. Porque falar só por falar, até papagaio fala, né? Sendo bem grosseiro. Então, se tu tiveres a condição de saber o que tu quer, aonde tu quer chegar com a tua equipe, e promover, criar exercícios de resposta guiada, de busca de alternativas, e que no final do processo o teu jogador encontre a alternativa que tu queria que ele encontrasse através do teu treino, bom, aí eu acho que é o sucesso pleno do processo de trabalho. Eu acredito muito nisso. Na verdade, é no que eu basicamente acredito hoje no processo de treinamento, no treinamento de comportamentos e nessa forma da resposta, como é que falasse? Resposta guiada, né? Enfim. Descoberta guiada, né? Descoberta guiada dentro do processo de treinamento. É o que eu basicamente uso. E falando novamente desse meu livro que já está esgotado, não se tem mais. Esse aqui é uma relíquia que tem na minha mão, ele é de 2003, tem 17 anos. Eu estou trabalhando incansavelmente para até o final de abril fazer a releitura dele e o relançamento dele numa versão e-book, já com outro nome, não mais Treinamento Espaço Reduzido, porque você tem que entender que no contexto de 2003, o termo Treinamento Espaço Reduzido ele já era muito novo. A releitura que eu estou fazendo vai ter o nome Jogos Condicionantes. Treinar pelo jogo e para o jogo. Então eu estou muito ansioso para que esse e-book fique pronto em meados de abril, até final de abril, para eu conseguir compartilhar com a galera também de uma forma mais sintetizada e mais clara e de fácil leitura e entendimento o que são essas atividades, o que é treinar pelo jogo e treinar pelo jogo a partir de jogos condicionantes. E desde já o FootClass já se coloca à disposição para estar divulgando isso quando estiver pronto. Legal. Só mandar para a gente que a gente divulga. Bacana. O conhecimento é importante. Obrigado. Professor, falando um pouquinho sobre aspectos táticos, né? Hoje os sistemas táticos eles são muito híbridos, né? Eles modificam muito, seja de acordo com a fase do jogo, em organização ofensiva, defensiva, até mesmo nas transições, seja também por faixa de campo. Às vezes você vai fazer uma saída de 3, o sistema naturalmente já muda. E o próprio Guardiola, no livro dele, fala, né? O sistema tático são meros números de telefone, né? Porque nem na formação inicial você está com aquele posicionamento, dependendo da situação. Então você considera que os princípios de jogo, no treinamento, na construção da ideia de jogo, eles devem ser priorizados do que o sistema? O sistema tornou-se... Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Que os princípios de jogo... Primeiro que os princípios de jogo devem nortear a escolha dos comportamentos que tu quer que a tua equipe tenha. Primeira coisa, tá? Não existe treino de comportamento de jogo se tu não tem claro para ti quais são os teus princípios.
princípio ou conceito, aí depende da nomenclatura que cada um quer usar, tá? Não tem bem claro quais são os seus princípios de jogo. Tendo a origem nos teus princípios de jogo, tu determina comportamentos alinhados a esses princípios de jogo que tu quer que a tua equipe desempenhe. E aí, não querendo ser polêmico, mas sendo verdadeiro, e eu tenho participado muito dessas discussões, eu tenho conversado... Olha, Caio, eu tô nessa estrada há 17, 18 anos, tá? Eu já ouvi cada bobagem de gente com grande nome e com grandes trabalhos que tu não faz ideia. Tática por tática, sistema tático por sistema tático, não é nada sem comportamento de jogo. Posicionamento não é nada sem comportamento de jogo. Comportamento de jogo não é nada sem princípio e conceito de jogo bem esclarecido. Então, se engana aquele treinador que acha que aquele treino tático de encaixe no pré-jogo funciona para alguma coisa. Não funciona para nada. Podem me criticar, podem dizer que o Ciro isso, Ciro aquilo. Não funciona para nada. Ele só vai funcionar como um ajuste necessário, específico, se tu conseguiu treinar os comportamentos que tu quer que a tua equipe tenha. Se não, tu tá perdendo tempo passando informação verbal para o jogador, que tu não sabe o grau de entendimento dele com aquele tipo de comunicação, se ele está atento ao que tu está falando, normalmente não está atento. E aí a gente vê treinadores na beira do campo se escabelando no jogo e não entendendo o porquê que determinadas situações não acontecem. Não acontecem porque comportamentos não são treinados pela maioria dos profissionais. E comportamentos não são treinados porque a maioria dos profissionais não entende o que são comportamentos. Entende a parte técnica, entende a parte tática, entende sistemas, mas não entende verdadeiramente o que é um comportamento de jogo e a importância que ele tem. E isso, antes de tu fazer a tua próxima pergunta, eu acredito que, enquanto profissional, e é o que eu busco, eu quero ser cada vez mais identificado com esse tipo de trabalho. Eu quero ser cada vez mais identificado como um treinador que entende, valoriza e treina comportamentos de jogo. Porque eu acho que isso é a nova modificação atual que tem aparecido no trabalho de campo e é o que vai fazer o futebol modificar dentro do campo. Certo. Só para dar uma pincelada, achei bem bacana o que você falou. Eu estava até reassistindo aquele evento que a CBF fez, acho que em 2017, que veio o Tite, o Bielsa e o Capello, e a aula do Bielsa, que é um monstro, né? Assim, 90% dos treinadores mundiais idolatram ele como criador de conteúdo, de fato é uma referência. A aula dele foi toda sobre o sistema tático, né? Ele colocando, quando você vai enfrentar esse aqui, você tem que usar esse aqui. Assim, foi passando um por um, assim. Então, é uma discussão muito, muito, muito interessante mesmo. Você quer complementar? Não, eu só queria... complementando rapidamente, a gente não pode cravar que o sistema tático é inútil. Obviamente ele não é inútil, Lógico. Né? Ele faz parte do processo, mas dentro de uma balança de prioridades, eu não o coloco como prioridade à frente do treinamento de comportamentos. Eu acho que o sistema tático ele entra para dar o ajuste fino em determinadas situações que tem que ser alicerçadas pelos comportamentos padrão, entendeu? Isso acho que é muito da imprensa também. Certamente o Bielsa também pensa isso. Ele só deu aquela aula porque foi o tema que escolheram para ele dar e não deixa de ser uma referência. Talvez não a principal, né? Que é o que a gente tem defendido. Mas em algum momento, eu costumo acompanhar bastante também debates esportivos. Em algum momento, eu também te faço essa pergunta para o pessoal que está nos acompanhando. Lógico. Em algum momento vocês já viram em algum debate esportivo de TV ou rádio se falar em comportamento de jogo? Não, porque o pessoal quer audiência, né? A imprensa, na minha opinião, né, ela quer saber muito mais aspectos comportamentais, fofoca, do que entender o jogo propriamente dito, né? E tem uma parte do Ancelotti que ele fala que eu acho muito interessante. Ele já trabalhou em Inglaterra, França, Itália, Espanha, e ele percebeu que lá tem uma diferença muito grande de uma imprensa para outra. Na Inglaterra, eles dão mais atenção à parte da fofoca,
fofoca, dos bastidores. Na Itália já é mais difícil trabalhar porque eles querem saber dos aspectos táticos e aí entender por que foi tomada aquela decisão. E no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem a mídia talvez tão inserida, tão preparada para poder evoluir esse debate, né? É uma pena, e no final das contas são as pessoas que mais fazem julgamento do nosso trabalho, né? E aí tu vê como é um pouco incoerente, assim, é um pouco injusto, na verdade, né? Tu ter teu trabalho avaliado em cima de um conceito de sistema tático, quando tu trabalha em cima de um conceito de comportamento que é muito mais profundo e que tem muito mais valia para a forma de jogar, entendeu? Então, mas eu acho que é um processo também, nós não vamos mudar isso, não adianta ficar chorando, não vamos mudar isso. Eu também tô nessa toada. Mas fica à vontade, quiser colocar a pergunta da galera aí, tá? Eu tô... Cara, o professor Adilson entrando aí. Ó, Adilson! Fala, Adilson! Espero que tu esteja bem aí na quarentena, fique em casa, hein? Não vai querer sair de casa, pelo amor de Deus. Fazer um churrasco, né? Fiquei sabendo que esses dias ele fez. Fiquei sabendo que esse dia ele fez uma galinha com farofa lá. Tá comendo bem ele. Galinha com polenta. Vai. Vamos lá. Ciro, alguns estudiosos, eu estava vendo outro dia um artigo, não lembro quem escreveu na Universidade de Futebol, que ele estava dando treino para algumas crianças. Ele perguntou para as crianças com qual parte do corpo se joga futebol. E todo mundo, as pernas, os pés. Sim. Aí ele virou e falou, não, é com a mente, cabeça. Né? Porque as pernas só desenham o que passa na mente, né? Então, assim, como que trabalhar para ter esse cognitivo criativo, saudável, para trabalhar esse aspecto no jogo? Eu acho bem bacana falar sobre isso e eu acho que a gente tem que dividir essa resposta em dois cenários. O cenário de categoria de base e o cenário de trabalho em categoria profissional. Na categoria de base, a gente tem uma gama de possibilidades, de atividades, de organizações, de treino mesmo, para submeter aquele jogador sempre ao pensamento do jogo, sem ele se dar conta. Eu também acredito muito no processo no método de... Tá me fugindo o termo que tu usou lá do Mourinho, descoberta guiada, né? Porque sem o jogador, sem a criança precisar previamente entender o que ele vai fazer, ele acaba fazendo e acaba desenvolvendo a inteligência de jogo. Porque, na verdade, o que nós queremos são jogadores inteligentes. Mas a gente quer o jogador inteligente para o jogo. Eu não preciso de jogador inteligente para finanças pessoais. Não quero jogador economista. Eu quero um jogador que entenda, que use a inteligência dele para identificar o que ele tem que fazer em determinada situação do jogo e em determinado espaço do campo, né? Então eu acho que no treinamento de categoria de base, eu sou super a favor de muito jogo de descoberta guiada, muito espaço reduzido, muito jogo adaptado. Categoria profissional, eu acredito também que os jogos condicionantes, tá? Que tem regras determinadas e que essas regras, quando cumpridas, te levam a desempenhar determinadas ações dentro do jogo, eles manipulam e moldam. O termo manipular, assim, normalmente se acha que ele é um termo ruim, mas é um termo de manipular, tu manuseia, tu leva para o lado que tu quer. Ele manipula comportamentos cognitivos, né? Respostas cognitivas, né? Então, o que a gente precisa na categoria profissional é condicionar a resposta cognitiva. Não somente depender da inteligência do jogador, que é fundamental em vários momentos, mas que em outros tantos momentos tu pode fazer o jogador entender e associar alguma situação com alguma resposta. Se a gente consegue fazer isso, associar alguma situação com alguma resposta, tu tá guiando também uma questão cognitiva. Agora, é claro, quando a bola cair no pé do teu jogador perto da área ou na zona de definição no último terço, aí a inteligência dele, aliada com o histórico dele, com o background dele como jogador, é que vai fazer toda a diferença. Ô Ciro, eu ia fazer a última pergunta aqui, mais sobre um aspecto tático, mas você tocou num ponto aí que eu vou fazer uma provocaçãozinha, que não é nem minha opinião, não, é mais para fomentar o debate. Tá bom. Você falou que você quer atletas inteligentes para o jogo, que o que ele pensa externo, sobre finanças, não importa, assim, beleza, concordo plenamente com você que para o jogo
não faz diferença nenhuma. Mas você, como um treinador instruído, o próprio Adilson, que é um cara muito inteligente, né? Se perguntar sobre qualquer coisa para o Adilson, desde questões históricas, políticas, conteúdo mesmo, é um cara com uma cultura muito grande, ele vai saber responder. A impressão que eu tenho, cara, é que os jogadores não sabem nada de nada, assim. Os jogadores não são formados como cidadãos, eles não têm noção da responsabilidade social que eles têm, né? Eu costumo brincar. Se eu ou você for numa escola amanhã falar que eles têm que escovar dente, e o Fábio for também, ou o Adilson for, eles vão escutar muito mais o Fábio, o Adilson. Então, assim, você não acha que é um pouco egoísta também a gente, expoente do futebol, estudioso do futebol, treinadores que somos, pensarmos só dessa forma, só quero jogador para jogar futebol? Eu acho que não, e eu acho que o processo hoje ele não nos permite pensar muito diferente, infelizmente, sabe? Eu faço uma analogia com aquilo que eu falei sobre a imprensa, sabe? De que adianta a gente ficar batendo que a imprensa nos avalia baseado em situações que não entende, porque isso não vai mudar. Se hoje o treinador assume um grupo profissional e começa a se preocupar com o desenvolvimento de outras inteligências adjacentes ao jogador, não tem tempo para isso, tu é cobrado especificamente pelo que acontece dentro do campo. A gente chega à barbaridade da irracionalidade no Brasil, tu poder fazer um jogo terrível, mas ganhar de 1-0 num gol de pênalti que não foi pênalti e tá tudo certo. Então, que ambiente é esse, que contexto é esse que prioriza somente um detalhe do processo, um detalhe final e não o processo, né? Então, como que a gente vai modificar isso? Um treinador tem força para fazer isso? O treinador hoje ele é facilmente mandado embora, tendo multa ou sem multa, porque não paga uma multa quando tem multa, e se não tem multa manda embora igual. E o clube pode ter 10 treinadores no ano para jogar o mesmo campeonato, se precisar. Um treinador está trabalhando honestamente e no intervalo do jogo em que o teu time está indo mal, alguns outros treinadores já ligaram para o teu diretor. Então é uma coisa muito difícil de se encontrar uma linha ética para a gente julgar o quanto o treinador precisa também chamar para si essa responsabilidade sobre o desenvolvimento intelectual do jogador, sabe? Eu acho que o clube... Talvez isso seja mais da base, né? Formação de base. Os clubes, às vezes, por exemplo, tem um aparato mais de pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, que às vezes é um pouco também deixado de lado. Aí eu concordo totalmente contigo, porque na categoria de base deve-se ter um trabalho formativo paralelo ao treinamento de campo, e os treinadores das categorias de base precisam querer ser treinadores de categoria de base. Porque enquanto treinadores de categorias de base quiserem ser treinadores de profissional, esses aspectos não vão ser considerados e não vão ser valorizados. Porque ele vai querer sempre só ganhar para subir, né? É o que acontece, né? É uma discussão complicada também, porque a base às vezes é a porta de entrada do cara querer começar a trabalhar, né? E os clubes em geral não têm um plano de carreira para o cara que está no sub-14 chegar no profissional, que em tese pode ser o sonho dele, né? Então, também uma discussão que precisa avançar um pouco também nessa discussão. Com certeza. Aí a gente começa a perceber que, à medida que a gente vai avançando dentro da profissionalização cada vez maior, mais técnico-científica do treinamento, a gente vê que o entorno também está muito desalinhado ainda, né? A gente tem melhorado dentro do dia a dia, dentro do campo, e é preciso que o futebol evolua pelo menos um pouco. E a minha esperança é que essa nova geração, assim como eu, mas que venha para trabalhar fora do campo, também consiga trazer uma luz, porque o treinador hoje precisa ter uma sustentação mínima, que não tem nem a mínima, ele precisa ter a sustentação mínima, né? Eu vou dar o exemplo nosso agora do trabalho do Cruzeiro. O Adilson, quando foi contratado e me convidou para ir junto com ele, eu aceitei com muita honra. Nós tínhamos uma pré-combinação com a direção que era da paciência, do desenvolvimento dos jovens, de formar um time a partir do início da Série B, de não considerar o campeonato estadual, de classificar
normalmente em 2 fases da Copa do Brasil para ter o aporte financeiro. E de uma hora para outra isso mudou. Da nossa parte, a gente vinha fazendo aquilo que foi previamente combinado. Esses dias eu peguei um motorista de Uber, de aplicativo do aeroporto para casa, e conversa vai, conversa bem sobre futebol, ele me reconheceu falando sobre o Cruzeiro, e eu fiz a seguinte analogia. Eu falei, olha, tu imagina que é o seguinte, ele me perguntou o que de houve. Eu falei, ó, vou te responder com uma analogia. Vou imaginar que eu chego aqui e te contrato como motorista para me levar do aeroporto para minha casa e te digo assim, ó, tu consegue me levar em 1 hora até minha casa? Eu não preciso que tu chegue antes, só não quero que tu chegue depois de 1 hora, porque eu tenho um compromisso em casa. Ele me diz, posso. E ele se programa dentro da velocidade, das sinaleiras que vão fechar, do trajeto, e ele vem fazendo o trajeto do aeroporto até minha casa dentro do tempo que eu combinei com ele. Só que nesse caminho eu começo a olhar para as janelas do carro e eu vejo outros carros passando mais rápido do que o que eu tô. E aí, de uma hora para outra, eu olho para o meu motorista e falo, olha, tu não me serve mais, mesmo que tu esteja fazendo o que eu combinei contigo, mas não me serve mais porque eu tô vendo gente que está mais rápido. Não faz sentido. Tu entendeu? Então, a gente também precisa evoluir nessas questões que dizem respeito ao profissionalismo, à sustentação de palavra e a condução de trabalhos que, se tu não tem o mínimo de garantia que aquilo que foi combinado contigo, não foi subentendido nem dado recado, aquilo que foi combinado contigo, se tu não tem o mínimo de garantia que aquilo vai acontecer, olha o quão enfraquecido fica a figura do treinador. Aí o treinador tem que se debruçar sobre o treino, sobre o jogo, sobre o adversário. E aí questão de formação adjacente disso, daquilo. Treinador do profissional hoje, infelizmente, Caio, não consegue nem interagir com a base. Porque não tem tempo. Começa a interagir com a base, tu deixa de estar olhando o adversário, deixa de estar pensando no treino. Perde no final de semana, acabou. Não tem mais projeto. O projeto no futebol brasileiro é o próximo jogo. O projeto chama-se Vitória. É uma mazela, né, do futebol brasileiro. Infelizmente, né? Ou felizmente também, enfim. Acho que a gente tem que dançar conforme a música, né? Se preparar por isso, né? Para isso também, né? Professor, uma última pergunta. Vou te pedir já quer me mandar embora, responder. Já? Porque a gente vai entrar com o Jair agora às 17 horas. Já faltam 5 minutinhos. Mas uma última pergunta sobre qualidade de jogo. A gente teve uma discussão muito grande agora no cenário aí pela declaração do Klopp com relação ao jogo do Simeone, né? Que venceu ele, mas aí falou, poxa, mas ganhar com esse jogo aí... Sim. Né? Então, assim, o que é jogar bem para você? É a equipe atender aquele que foi previamente estabelecido pelo treinador, o modelo de jogo, tudo, ou jogar bem tem a ver com aquilo mesmo, um jogo ofensivo, apoiado, marcação alta, pressão pós-perda? Vamos lá. Eu acho que o jogar bem ele está diretamente relacionado com a aplicação no jogo dos comportamentos que tu treinastes, que são oriundos dos princípios de jogo que tu escolheu para serem os teus princípios de jogo. Né? E aí eu queria, nesses minutos finais, pegar 2 exemplos. Tá? Vamos analisar o Atlético de Madrid, como tu falaste, e vamos analisar um aqui pertinho, Flamengo. Tá? São 2 equipes que, se vocês olharem os jogos, tem trabalho de treinamento de comportamento de jogo. Não é trabalho só técnico, não é trabalho só tático. Tem trabalho sustentado de comportamento de jogo. Né? O comportamento do Flamengo, um comportamento de pós-perda, de pressão no homem da bola muito forte, um comportamento de encurtamento de linhas, um comportamento na retomada da bola de modificação, de alternância de posicionamento muito forte. O comportamento do Atlético de Madrid de um pós-perda com pressão no homem da bola, mas com recolhimento de uma linha baixa e um comportamento na recuperação da bola ter uma profundidade muito incisiva. Isso é comportamento. Eu vou voltar para esse termo. Isso não é tático, isso não é técnico, isso é comportamento de jogo. Então, o jogar bem, para mim, olhando o Atlético de Madrid, é conseguir entender e visualizar que aquela equipe
demonstra comportamentos que foram treinados. Agora, se é o comportamento que eu mais gosto ou que eu menos gosto, isso é pessoal. Mas que efetivamente eles demonstram no jogo que tem comportamentos treinados, isso é louvável. Isso para mim é jogar bem. É tu conseguir demonstrar no jogo que os comportamentos que tu treinou ao longo da semana foram treinados, foram incorporados e que tu consegue aplicar no jogo. Perfeito, professor. E também que o jogador acredita, né? Se o jogador também não acreditar naquela ideia, se não se sentir convencido que aquele comportamento vai ser bom para o time, nada vai para frente, né? E aí uma das formas também de argumentação para isso é o próprio resultado de campo, né? Eu gosto de uma fala que o Mano Menezes tem, que ele diz que o treinador, o trabalho do treinador, ele é sustentado também perante o grupo de jogadores pela validação das suas teorias. E o que valida as suas teorias são os resultados. Quanto mais resultados positivos tu tiveres, mais tu sustenta as tuas teorias, né? E quanto mais resultados negativos tu passa a ter, mais tu enfraquece a tua própria fala, né? Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de nos atender. Deixa o convite aí para quem está nos assistindo para acompanhar daqui a 3, 4 minutinhos uma live com Jair Ventura, você inclusive, professor. E siga a nossa página aí. Muito obrigado pela atenção e o carinho. Eu queria aproveitar os últimos 30 segundos, se tu me permite, claro. pedir para a gurizada que está aí, se possível, seguir o meu perfil pessoal, @Ciro Leães, Ciro com Y, tá? E através do meu perfil, vou estar divulgando nos próximos dias, próximas semanas, todo o trabalho de releitura desse meu livro que eu lancei lá em 2003, que falava sobre espaço reduzido no futebol e que vai ser lançado no formato de e-book como jogos condicionantes, treinando pelo jogo e para o jogo. Então vai ser uma versão e-book resumida que eu vou disponibilizar para a galera. O pessoal vai poder, inclusive, participar de sorteio para receber o e-book na minha página, no meu perfil, @Ciro Leães. Eu agradeço muito o teu convite, espero ter sido útil para compartilhar ideias com base científica, com base lógica. Espero que o futebol cada vez mais abra as portas para profissionais novos, assim como eu, assim como o Jair, assim como tu, porque a gente precisa modificar esse cenário. O futebol não pode mais ser um espaço de contação de história, futebol não pode mais ser um espaço de resenha, futebol não pode mais ser um espaço só de conhecimento empírico. Futebol precisa ser um espaço de ideias sustentadas, lógicas, científicas, porque esse é o caminho. Perfeito, professor. Esse material pode mandar para mim no WhatsApp, que a gente divulga aqui na página também. É um prazer enorme para a gente. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. Futiclass, transformando o futebol pela educação e educação pelo futebol. Valeu, um abraço. Tá? Fui contratado por uma empresa holandesa que contratava instrutores ao redor do mundo, basicamente europeus, holandeses, né? E eu dei a sorte daquele ano ser escolhido, enfim. E chegando lá, eu passei essa temporada e tive muito contato com instrutores e treinadores holandeses. E voltei para o Brasil com uma ideia muito diferente de processo de treinamento. Lá foi o primeiro choque metodológico que eu tive, em que eu vi, lá em 2003, que nós treinávamos de uma forma aqui no Brasil, que não mais me fazia sentido depois daquilo que eu vi dos treinadores holandeses. Resumidamente, eu cheguei no Brasil, final de 2003, e vou te permitir usar as tuas câmeras para mostrar como está comprovado. Eu lancei este livro em 2003, Futebol, Treinamento em Espaço Reduzido. Estou falando de 2003, há 17 anos atrás, em que nós não falávamos em periodização tática, nós não falávamos em treinamento de comportamento, não falávamos nada. Nós treinávamos segunda-feira uma corrida a longa distância, 10, 12 quilômetros, terça-feira tiro de 1000, e quarta-feira coletivo, e quinta-feira ataque e defesa, e sexta-feira chute a gol. Era o que se treinava. E quem disser que é mentira, tá mentindo. Era o que se treinava até 2003. Era assim, tá? E com essa experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, eu voltei com essa ideia formada lá em 2003 e iniciei todo um trabalho de
pesquisa acerca da fundamentação de tu trazer pequenos jogos para o processo de treinamento. Isso em 2003, tá? Hoje eu vejo o quanto é extremamente atual esse tema. Então, eu sempre fui um visionário dos jogos nos treinamentos. Eu sempre fui um defensor dos jogos nos treinamentos, tá? E hoje eu entendo esse processo com uma clareza de informação ainda maior. E agora fazendo o link com a tua pergunta, que, na minha opinião, o grande pulo do gato é tu ser capaz de proporcionar treinamentos que, por si só, sem a tua necessidade da tua informação, que eles demonstrem para o jogador o que deve ser feito. E aí eu não estou falando de parte tática, de parte técnica ou de parte física. Eu estou falando de um termo que, ao meu ver, é muitíssimo pouco utilizado e deveria ser utilizado mais por treinadores, que é o treinamento dos comportamentos de jogo. Hoje o meu trabalho é 95% baseado no treinamento de comportamentos de jogo. Porque os comportamentos de jogo são eles que vão proporcionar para os teus jogadores, individualmente ou em pequenos grupos, reagir ou agir nos 4 diferentes momentos do jogo da forma que tu acredita que eles devem reagir. E eles vão estar se condicionando a reagir dessa forma pelas regras dos exercícios que tu teve a capacidade de criar. E aí eu volto para uma fala minha no início da live, por isso que eu acredito que o grande treinador hoje, o treinador diferenciado, ele é aquele capaz de planejar treinamento. Porque falar só por falar, até papagaio fala, né? Sendo bem grosseiro. Então, se tu tiveres a condição de saber o que tu quer, aonde tu quer chegar com a tua equipe, e promover, criar exercícios de resposta guiada, de busca de alternativas, e que no final do processo o teu jogador encontre a alternativa que tu queria que ele encontrasse através do teu treino, bom, aí eu acho que é o sucesso pleno do processo de trabalho. Eu acredito muito nisso. Na verdade, é no que eu basicamente acredito hoje no processo de treinamento, no treinamento de comportamentos, e nessa forma da resposta, como é que falasse? Resposta guiada, né? Enfim. Descoberta guiada, né? Descoberta guiada dentro do processo de treinamento. É o que eu basicamente uso. E falando novamente desse meu livro que já está esgotado, não se tem mais. Esse aqui é uma relíquia que tem na minha mão, ele é de 2003, tem 17 anos. Eu estou trabalhando incansavelmente para até o final de abril fazer a releitura dele e o relançamento dele numa versão e-book, já com outro nome, não mais treinamento espaço reduzido, porque você tem que entender que no contexto de 2003, o termo treinamento espaço reduzido ele já era muito novo. A releitura que eu estou fazendo vai ter o nome Jogos Condicionantes. Treinar pelo jogo e para o jogo. Então eu estou muito ansioso para que esse e-book fique pronto em meados de abril, até final de abril, para eu conseguir compartilhar com a galera também de uma forma mais sintetizada e mais clara e de fácil leitura e entendimento o que são essas atividades, o que é treinar pelo jogo e treinar pelo jogo a partir de jogos condicionantes. E desde já o FootClass já se coloca à disposição para estar divulgando isso quando estiver pronto. Legal. Só mandar para a gente que a gente divulga. Bacana. O conhecimento é importante. Obrigado. Professor, falando um pouquinho sobre aspectos táticos, né? Hoje os sistemas táticos eles são muito híbridos, né? Eles modificam muito, seja de acordo com a fase do jogo, em organização ofensiva, defensiva, até mesmo nas transições. Seja também por faixa de campo, às vezes você vai fazer uma saída de 3, o sistema naturalmente já muda. E o próprio Guardiola, no livro dele, fala, né? O sistema tático são meros números de telefone, né? Porque nem na formação inicial você está com aquele posicionamento, dependendo da situação. Então você considera que os princípios de jogo no treinamento, na construção da ideia de jogo, eles devem ser priorizados do que o sistema? O sistema tornou-se... Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Que os princípios de jogo... Primeiro que os princípios de jogo devem nortear a escolha dos comportamentos que tu quer que a tua equipe tenha. Primeira coisa, tá? Não existe treino de comportamento de jogo se tu não tem claro para ti quais são os teus
princípio ou conceito, aí depende da nomenclatura que cada um quer usar, tá? Se não tem bem claro quais são os seus princípios de jogo. Tendo a origem nos teus princípios de jogo, tu determina comportamentos alinhados a esses princípios de jogo que tu quer que a tua equipe desempenhe. E aí, não querendo ser polêmico, mas sendo verdadeiro, e eu tenho participado muito dessas discussões, eu tenho conversado... Olha, Caio, eu tô nessa estrada há 17, 18 anos, tá? Eu já ouvi cada bobagem de gente com grande nome e com grandes trabalhos que tu não faz ideia. Tática por tática, sistema tático por sistema tático, não é nada sem comportamento de jogo. Posicionamento não é nada sem comportamento de jogo. Comportamento de jogo não é nada sem princípio e conceito de jogo bem esclarecido. Então, se engana aquele treinador que acha que aquele treino tático de encaixe no pré-jogo funciona para alguma coisa. Não funciona para nada. Podem me criticar, podem dizer que o Ciro isso e aquilo. Não funciona para nada. Ele só vai funcionar como um ajuste necessário, específico, se tu conseguiu treinar os comportamentos que tu quer que a tua equipe tenha. Se não, tu tá perdendo tempo passando informação verbal para o jogador que tu não sabe o grau de entendimento dele com aquele tipo de comunicação, se ele está atento ao que tu está falando, normalmente não está atento. E aí a gente vê treinadores na beira do campo se escabelando no jogo e não entendendo por que determinados comportamentos não são treinados pela maioria dos profissionais. E comportamentos não são treinados porque a maioria dos profissionais não entende o que são comportamentos. Entende a parte técnica, entende a parte tática, entende sistemas, mas não entende verdadeiramente o que é um comportamento de jogo e a importância que ele tem. E isso, antes de tu fazer a tua próxima pergunta, eu acredito que, enquanto profissional, e é o que eu busco, eu quero ser cada vez mais identificado com esse tipo de trabalho. Eu quero ser cada vez mais identificado como um treinador que entende, valoriza e treina comportamentos de jogo. Porque eu acho que isso é a nova modificação atual que tem aparecido no trabalho de campo e é o que vai fazer o futebol modificar dentro do campo. Certo. Só para dar uma pincelada, achei bem bacana o que você falou. Eu estava até reassistindo aquele evento que a CBF fez, acho que em 2017, que veio o Tite, o Bielsa e o Capello, e a aula do Bielsa, que é um monstro, né? Assim, 90% dos treinadores mundiais idolatram ele como criador de conteúdo, e de fato é uma referência. A aula dele foi toda sobre o sistema tático, né? Ele colocando, quando você vai enfrentar isso aqui, você tem que usar isso aqui. Assim, foi passando um por um, assim. Então, é uma discussão muito, muito, muito interessante mesmo. Você quer complementar? Não, eu só queria... complementando rapidamente, a gente não pode cravar que o sistema tático é inútil. Obviamente ele não é inútil, Lógico. né? Ele faz parte do processo, mas dentro de uma balança de prioridades, eu não o coloco como prioridade à frente do treinamento de comportamentos. Eu acho que o sistema tático ele entra para dar o ajuste fino em determinadas situações que tem que ser alicerçadas pelos comportamentos padrão, entendeu? Isso eu acho que é muito da imprensa também. Certamente o Bielsa também pensa isso. Ele só deu aquela aula porque foi o tema que escolheram para ele dar e não deixa de ser uma referência. Talvez não a principal, né? Que é o que a gente tem defendido. Mas em algum momento, eu costumo acompanhar bastante também debates esportivos. Em algum momento, também te faço essa pergunta para o pessoal que está nos acompanhando. Lógico. Em algum momento vocês já viram em algum debate esportivo de TV ou rádio se falar em comportamento de jogo? Não, porque o pessoal quer audiência, né? A imprensa, na minha opinião, né, ela quer saber muito mais aspectos comportamentais, fofoca, do que entender o jogo propriamente dito, né? E tem uma parte do Ancelotti que ele fala que eu acho muito interessante. Ele já trabalhou em Inglaterra, França, Itália, Espanha, e ele percebeu que lá tem uma diferença muito grande de uma imprensa para outra. Na Inglaterra, eles dão mais atenção à parte da fofoca, dos bastidores. Na Itália, já é mais difícil trabalhar porque eles querem saber dos aspectos táticos. E aí, entender por que foi tomada aquela decisão.
E no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem a mídia talvez tão inserida, tão preparada para poder evoluir esse debate, né? É uma pena, e no final das contas são as pessoas que mais fazem julgamento do nosso trabalho, né? E aí tu vê como é um pouco incoerente, assim, é um pouco injusto, na verdade, né? Tu ter teu trabalho avaliado em cima de um conceito de sistema tático, quando tu trabalha em cima de um conceito de comportamento que é muito mais profundo e que tem muito mais valia para a forma de jogar, entendeu? Então, mas eu acho que é um processo também, nós não vamos mudar isso, não adianta ficar chorando, não vamos mudar isso. Eu também tô nessa toada. Mas fica à vontade, quiser colocar a pergunta da galera aí, tá? Eu tô... Cara, o professor Adilson entrando aí. Ó, Adilson! Fala, Adilson! Espero que tu esteja bem aí na quarentena. Fique em casa, hein? Não vai querer sair de casa, pelo amor de Deus. Fazer um churrasco, né? Fiquei sabendo que esses dias ele fez... Fiquei sabendo que esse dia ele fez uma galinha com farofa lá. Tá comendo bem ele. Galinha com polenta, Vai. Vamos lá. Ciro, alguns estudiosos, eu estava vendo outro dia um artigo, não lembro quem escreveu na Universidade de Futebol, que ele estava dando treino para algumas crianças, ele perguntou para as crianças com qual parte do corpo se joga futebol. E todo mundo, as pernas, os pés. Sim. Aí ele virou e falou, não, com a mente, cabeça. Né? Porque as pernas só desenham o que passa na mente, né? Então, assim, como que trabalhar para ter esse cognitivo criativo, saudável, para trabalhar esse aspecto no jogo? Eu acho bem bacana falar sobre isso, e eu acho que a gente tem que dividir essa resposta em dois cenários. O cenário de categoria de base e o cenário de trabalho em categoria profissional. Na categoria de base, a gente tem uma gama de possibilidades, de atividades, de organizações, de treino mesmo, para submeter aquele jogador sempre ao pensamento do jogo, sem ele se dar conta. Eu também acredito muito no método de... Tá me fugindo o termo que tu usou lá do Mourinho, descoberta guiada, né? Porque sem o jogador, sem a criança precisar previamente entender o que ele vai fazer, ele acaba fazendo e acaba desenvolvendo a inteligência de jogo. Porque, na verdade, o que nós queremos são jogadores inteligentes. Mas a gente quer o jogador inteligente para o jogo. Eu não preciso de jogador inteligente para finanças pessoais. Não quero jogador economista. Eu quero um jogador que entenda, que use a inteligência dele para identificar o que ele tem que fazer em determinada situação do jogo e em determinado espaço do campo, né? Então eu acho que no treinamento de categoria de base, eu sou super a favor de muito jogo de descoberta guiada, muito espaço reduzido, muito jogo adaptado. Categoria profissional, eu acredito também que os jogos condicionantes, tá? Que tem regras determinadas e que essas regras, quando cumpridas, te levam a desempenhar determinadas ações dentro do jogo, eles manipulam e moldam. O termo manipular, assim, normalmente se acha que ele é um termo ruim, mas é um termo de manipular, tu manuseia, tu leva para o lado que tu quer. Ele manipula comportamentos cognitivos, né? Respostas cognitivas, né? Então, o que a gente precisa na categoria profissional é condicionar a resposta cognitiva. Não somente depender da inteligência do jogador, que é fundamental em vários momentos, mas que em outros tantos momentos tu pode fazer o jogador entender e associar alguma situação com alguma resposta. Se a gente consegue fazer isso, associar alguma situação com alguma resposta, tu tá guiando também uma questão cognitiva. Agora, é claro, quando a bola cair no pé do teu jogador perto da área ou na zona de definição no último terço, aí a inteligência dele, aliada com o histórico dele, com o background dele como jogador, é que vai fazer toda a diferença. Ô Ciro, eu ia fazer a última pergunta aqui, mais sobre um aspecto tático, mas você tocou num ponto aí que eu vou fazer uma provocaçãozinha, que não é nem minha opinião, não, é mais para fomentar o debate. Tá bom. Você falou que você quer atletas inteligentes para o jogo, que o que ele pensa externo, sobre finanças, não importa, assim, beleza, concordo plenamente com você que para o jogo não faz diferença nenhuma. Mas você, como um treinador instruído, o próprio Adilson, que é um cara muito inteligente, né? Se perguntar sobre qualquer coisa para o Adilson, desde questões históricas, políticas, conteúdo mesmo, é um cara com uma cultura muito grande, ele vai saber responder.
A impressão que eu tenho, cara, é que os jogadores não sabem nada de nada, assim. Os jogadores são formados, não são formados como cidadãos, eles não têm noção da responsabilidade social que eles têm, né? Eu costumo brincar, se eu ou você for numa escola amanhã falar que eles têm que escovar dente, e o Fábio for também, ou o Adilson for, eles vão escutar muito mais o Fábio, o Adilson. Então, assim, você não acha que é um pouco egoísta também a gente, expoente do futebol, estudioso do futebol, treinadores que somos, pensarmos só dessa forma, só quero jogador para jogar futebol? Eu acho que não, e eu acho que o processo hoje ele não nos permite pensar muito diferente, infelizmente, sabe? Eu faço uma analogia com aquilo que eu falei sobre a imprensa, sabe? De que adianta a gente ficar batendo que a imprensa nos avalia baseado em situações que não entende, porque isso não vai mudar. Se hoje o treinador assume um grupo profissional e começa a se preocupar com o desenvolvimento de outras inteligências adjacentes ao jogador, não tem tempo para isso, tu é cobrado especificamente pelo que acontece dentro do campo. A gente chega à barbaridade da irracionalidade no Brasil, tu poder fazer um jogo terrível, mas ganhar de 1-0 num gol de pênalti que não foi pênalti e tá tudo certo. Então, que ambiente é esse, que contexto é esse que prioriza somente um detalhe do processo, um detalhe final e não o processo, né? Então, como que a gente vai modificar isso? Um treinador tem força para fazer isso? O treinador hoje ele é facilmente mandado embora, tendo multa ou sem multa, porque não paga uma multa quando tem multa, e se não tem multa, manda embora igual. E o clube pode ter 10 treinadores no ano para jogar o mesmo campeonato, se precisar. Um treinador está trabalhando honestamente e no intervalo do jogo em que o teu time está indo mal, alguns outros treinadores já ligaram para o teu diretor. Então é uma coisa muito difícil de se encontrar uma linha ética para a gente julgar o quanto o treinador precisa também chamar para si essa responsabilidade sobre o desenvolvimento intelectual do jogador, sabe? Eu acho que o clube... Talvez isso seja mais da base, né? Formação de base. Os clubes, às vezes, por exemplo, tem um aparato mais de pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, que às vezes é um pouco também deixado de lado. Aí eu concordo totalmente contigo, porque na categoria de base deve-se ter um trabalho formativo paralelo ao treinamento de campo, e os treinadores das categorias de base precisam querer ser treinadores de categoria de base. Porque enquanto treinadores de categorias de base quiserem ser treinadores de profissional, esses aspectos não vão ser considerados e não vão ser valorizados. Ele vai querer sempre só ganhar para subir, né? É o que acontece, né? É uma discussão complicada também, porque a base às vezes é a porta de entrada do cara querer começar a trabalhar, né? E os clubes, em geral, não têm um plano de carreira para o cara que está no sub-14 chegar no profissional, que em tese pode ser o sonho dele, né? Então, também uma discussão que precisa avançar um pouco também nessa discussão. Com certeza. Aí a gente começa a perceber que, à medida que a gente vai avançando dentro da profissionalização cada vez maior, mais técnica e científica do treinamento, a gente vê que o entorno também está muito desalinhado ainda, né? A gente tem melhorado dentro do dia a dia, dentro do campo, e é preciso que o futebol evolua pelo menos um pouco. E a minha esperança é que essa nova geração, assim como eu, mas que venha para trabalhar fora do campo, também consiga trazer uma luz, porque o treinador hoje precisa ter uma sustentação mínima, que não tem nem a mínima, precisa ter a sustentação mínima, né? Eu vou dar o exemplo nosso agora do trabalho do Cruzeiro. O Adilson, quando foi contratado e me convidou para ir junto com ele, e eu aceitei com muita honra. Nós tínhamos uma pré-combinação com a direção, que era da paciência, do desenvolvimento dos jovens, de formar um time a partir do início da Série B, de não considerar o campeonato estadual, de classificar normalmente em 2 fases da Copa do Brasil para ter o aporte financeiro. E de uma hora para outra isso mudou. Da nossa parte, a gente vinha fazendo aquilo que foi previamente combinado. Esses dias eu peguei um motorista de Uber, de aplicativo do aeroporto para casa,
E conversa vai, conversa bem sobre futebol, ele me reconheceu falando sobre o Cruzeiro e eu fiz a seguinte analogia. Eu falei, olha, tu imagina que é o seguinte, ele me perguntou o que de houve. Eu falei, ó, vou te responder com uma analogia. Vou imaginar que eu chego aqui e te contrato como motorista para me levar do aeroporto para minha casa e te digo assim, ó, tu consegue me levar em 1 hora até minha casa? Eu não preciso que tu chegue antes, só não quero que tu chegue depois de 1 hora porque eu tenho um compromisso em casa. E ele me diz, posso. E ele se programa dentro da velocidade, das sinaleiras que vão fechar, do trajeto, e ele vem fazendo o trajeto do aeroporto até minha casa dentro do tempo que eu combinei com ele. Só que nesse caminho eu começo a olhar para as janelas do carro e eu vejo outros carros passando mais rápido do que o que eu tô. E aí, de uma hora para outra, eu olho para o meu motorista e falo, olha, tu não me serve mais, mesmo que tu esteja fazendo o que eu combinei contigo, mas não me serve mais porque eu tô vendo gente que está mais rápido. Não faz sentido. Entendeu? Então a gente também precisa evoluir nessas questões que dizem respeito ao profissionalismo, à sustentação de palavra e a condução de trabalhos que, se tu não tem o mínimo de garantia que aquilo que foi combinado contigo, não foi subentendido nem dado recado, aquilo que foi combinado contigo, se não tem o mínimo de garantia que aquilo vai acontecer, olha o quão enfraquecido fica a figura do treinador. Aí o treinador tem que se debruçar sobre o treino, sobre o jogo, sobre o adversário. E aí questão de formação adjacente disso, daquilo. Treinador do profissional hoje, infelizmente, Caio, não consegue nem interagir com a base. Porque não tem tempo. Começa a interagir com a base, tu deixa de estar olhando o adversário, deixa de estar pensando no treino. Perde no final de semana, acabou. Não tem mais projeto. O projeto no futebol brasileiro é o próximo jogo. O projeto chama-se Vitória. É uma mazela, né, do futebol brasileiro. Infelizmente, né? Ou felizmente também, enfim. Eu acho que a gente tem que dançar conforme a música, né? Se preparar por isso, para isso também, né? Professor, uma última pergunta. Vou te pedir já quer me mandar embora, responder. Porque a gente vai entrar com o Jair agora às 17 horas, já faltam 5 minutinhos. Mas uma última pergunta... sobre qualidade de jogo, a gente teve uma discussão muito grande agora no cenário aí pela declaração do Klopp com relação ao jogo do Simeone, né? Que venceu ele, mas aí falou, poxa, mas ganhar com esse jogo aí... Sim. Né? Então, assim, o que é jogar bem para você? É a equipe atender aquele que foi previamente estabelecido pelo treinador, o modelo de jogo, tudo, ou jogar bem tem a ver com aquilo mesmo, um jogo ofensivo, apoiado... marcação alta, pressão pós-perda. Vamos lá. Eu acho que o jogar bem ele está diretamente relacionado com a aplicação no jogo dos comportamentos que tu treinastes, que são oriundos dos princípios de jogo que tu escolheu para serem os teus princípios de jogo. Né? E aí eu queria, nesses minutos finais, pegar 2 exemplos. Tá? Vamos analisar o Atlético de Madrid, como tu falaste, e vamos analisar um aqui pertinho, Flamengo. Tá? São 2 equipes que, se vocês olharem os jogos, tem trabalho de treinamento de comportamento de jogo. Não é trabalho só técnico, não é trabalho só tático. Tem trabalho sustentado de comportamento de jogo. Né? O comportamento do Flamengo, um comportamento de pós-perda, de pressão no homem da bola muito forte, um comportamento de encurtamento de linhas, um comportamento na retomada da bola de modificação, de alternância de posicionamento muito forte. O comportamento do Atlético de Madrid de um pós-perda com pressão no homem da bola, mas com recolhimento de uma linha baixa e um comportamento na recuperação da bola ter uma profundidade muito incisiva. Isso é comportamento. Eu vou voltar para esse termo. Isso não é tático, isso não é técnico, isso é comportamento de jogo. Então, o jogar bem, para mim, olhando o Atlético de Madrid, é conseguir entender e visualizar que aquela equipe demonstra comportamentos que foram treinados. Agora, se é o comportamento que eu mais gosto ou que eu menos gosto, isso é pessoal. Mas que efetivamente eles demonstram no jogo que tem comportamentos treinados, isso é louvável. Isso, para mim, é jogar bem. É tu conseguir demonstrar no jogo que os comportamentos que tu treinou ao longo da semana foram treinados, foram incorporados e que tu consegue aplicar no jogo. Perfeito, professor. E também que o jogador acredita, né? Se o jogador também não acreditar naquela ideia, não se sentir convencido que aquele comportamento vai ser bom para o time, nada vai para frente, né?
E aí uma das formas também de argumentação para isso é o próprio resultado de campo, né? Eu gosto de uma fala que o Mano Menezes tem, que ele diz que o treinador, o trabalho do treinador, ele é sustentado também perante o grupo de jogadores pela validação das suas teorias. E o que valida as suas teorias são os resultados. Quanto mais resultados positivos tu tiveres, mais tu sustenta as tuas teorias, né? E quanto mais resultados negativos tu passa a ter, mais tu enfraquece a tua própria fala, né? Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de nos atender. Deixa o convite aí para quem está nos assistindo para acompanhar daqui a 3, 4 minutinhos uma live com Jair Ventura, você inclusive, professor. Certo. E siga a nossa página aí. Muito obrigado pela atenção e o carinho. Eu queria aproveitar os últimos 30 segundos, se tu me permite, Claro, pedir para a gurizada que está aí, se possível, seguir o meu perfil pessoal, @Ciro Leães, Ciro com Y, tá? E através do meu perfil, vou estar divulgando nos próximos dias, próximas semanas, todo o trabalho de releitura desse meu livro, que eu lancei lá em 2003, que falava sobre espaço reduzido no futebol, e que vai ser lançado no formato de e-book, como jogos condicionantes, treinando pelo jogo e para o jogo. Então vai ser uma versão e-book resumida, que eu vou disponibilizar para a galera. O pessoal vai poder, inclusive, participar de sorteio para receber o e-book na minha página, no meu perfil, @Ciro Leães. Eu agradeço muito o teu convite, espero ter sido útil para compartilhar ideias com base científica, com base lógica. Espero que o futebol cada vez mais abra as portas para profissionais novos, assim como eu, assim como o Jair, assim como tu, porque a gente precisa modificar esse cenário. O futebol não pode mais ser um espaço de contação de história, futebol não pode mais ser um espaço de resenha, futebol não pode mais ser um espaço só de conhecimento empírico. Futebol precisa ser um espaço de ideias sustentadas, lógicas, científicas, porque esse é o caminho. Perfeito, professor. Esse material pode mandar para mim no WhatsApp, que a gente divulga aqui na página também. É um prazer enorme para a gente. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, todos. pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. Futiclays transformando o futebol pela educação e educação pelo futebol. Valeu. Um abraço.